Eu creio em ti, entrego a ti a minha dor, não vou fugir. Esperarei em ti, Senhor, não estou só. Maior é o que está em mim, eu posso até chorar, mas eu jamais vou desistir. Uma palavra tua e tudo volta ao seu lugar. Em ti confio e posso descansar. Oh, abriu o mar, parou o sol, pelo poder que há no som da sua voz, vou me humilhar e clamar. Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz. Que bom estarmos de volta para juntos neste vídeo, realizarmos este culto essa noite. Para você, meu irmão, minha irmã, que não pôde ir hoje pela manhã ao santuário, cultuar junto conosco, nós estamos chegando até sua casa através do cântico de canções maravilhosas e também a meditação da palavra de Deus. Eu quero orar por você, pela sua família, orar pela nossa igreja. Oremos juntos. Pai querido, Deus maravilhoso, Deus de bondade, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és benigno. A Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, meu Pai, pela salvação em Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, ó Deus, porque pertencemos ao Teu povo. Obrigado, ó Deus, pela existência da Tua igreja. Obrigado, meu Senhor, por cada família que compõe esta igreja. Senhor, abençoa o Teu povo onde se encontra agora. Cada irmão nos seus lares, entre os seus familiares, abençoa, Senhor, grandemente. Perdoa as nossas faltas. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos mais perto de Ti e a cada dia mais distante do mal. Fica conosco, portanto, Pai. É o que nós te oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar uma canção que você pode cantar conosco. Ela diz: o melhor desta terra. Se nós vivemos realmente a palavra de Deus, Ele diz que nós viveremos o melhor desta terra, ainda aqui neste mundo. Vamos cantar juntos? Se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas dos céus e lhe daria o trigo mais fino. Ah, se meu povo que me adora me adorasse acima de tudo, com tão puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei
servisse com integridade, eu abriria as janelas dos céus e me daria o trigo mais fino. Assim meu povo que me adora, me adorasse acima de tudo. Com meu pulo na rocha, o sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero chamar a sua atenção para a leitura da palavra de Deus, que se encontra no livro dos Salmos, no capítulo 1. Livro dos Salmos, no capítulo 1, o salmista disse: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Deus abençoe a sua palavra lida em nossos corações. Daqui a pouco a gente volta com a meditação dentro desse texto maravilhoso. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta e o seu coração aberto, porque Deus quer falar com você esta noite, meu irmão e meu amigo que está assistindo este vídeo. Deus abençoe a sua vida. O Salmo 1 que nós lemos, ele fala claramente de dois caminhos. O Salmo 1 é um resumo e ao mesmo tempo um prólogo do Saltério, que é o livro de Salmos. Começa com a palavra bem-aventurado no singular. E essa palavra aparece 26 vezes no livro de Salmos. O termo hebraico é ashiri e é a ideia em marcha. É curioso que uma tradição literal seria está em marcha, está andando. Está andando o varão que não anda. Isso é poesia hebraica. O texto é um paralelo com Jeremias 17, de 5 a 8. Praticamente a mesma ideia de Jeremias, o que mostra que essa figura de uma árvore plantada junto à fonte de água era conhecida. Mas o Salmo 1, meus queridos, quer mostrar o seguinte: há dois tipos de pessoas no mundo, há dois tipos de estilo de vida. Um leva à realização e o outro leva à frustração.
Em outras palavras, a Bíblia ensina o bom caminho e mostra o mal. Não para seguirmos o mal, mas para mostrar como é que o mal termina. Então, o primeiro é o caminho que conduz à frustração. É o caminho do ímpio. O autor usou 3 verbos, 3 adjetivos e 3 substantivos. E esse estilo mostra que o caminho do ímpio é o caminho que vai crescendo, aumentando cada vez mais. Ele cresce na maldade e no pecado. Os 3 verbos mostram uma ação progressiva, porque verbo é para mostrar ação. Andar, deter e assentar. O varão que não anda, não se detém e não se assenta, diz o salmista. Primeiro ele passa por ali, ele é só um transeunte, está de passagem. Então ele ouve bobagem, ouve o que não presta, depois ele se detém, ele para, põe a mão no queixo, fica considerando, e depois ele não é mais um transeunte, nem alguém que para a olhar. Ele se assenta, ele é um participante. A pessoa começa a se envolver com o mal, começa devagar, mas vai aumentando até estar sentado. Os 3 adjetivos mostram um estado moral progressivo: ímpio, pecador e escarnecedor. Os 3 adjetivos hebraico ímpio não significa que é cruel, aquele que come criancinha no almoço, não é nada disso. A palavra ímpio, ra no hebraico, significa sem religião, sem temor de Deus. É a pessoa indiferente, é aquela pessoa que não liga para nada, não está nem aí. Não tem nenhuma preocupação espiritual. Ímpio significa sem piedade, sem espiritualidade, sem religião. Pecador é a palavra ratat, aquele que ama praticar o pecado. E escarnecedor, latsim no hebraico, é o insolente, o arrogante. Então é um estado moral progressivo. Primeiro a pessoa não se preocupa, é o ímpio. Vamos à igreja, não quero saber de igreja. A pessoa não tem preocupação. Depois a pessoa ama aquilo. Ela não é apenas uma pessoa indiferente, ela gosta do erro. E depois ela se torna arrogante. E o envolvimento é progressivo, conselho, caminho e roda. Primeiro ela ouve o conselho, depois ela vai por aquele caminho e depois ela se assenta, ela se está muito bem naquela roda. A figura de um círculo, provavelmente aqueles pastores de ovelhas, camponeses sentados em círculo ao redor de uma fogueira, contando história. Essa é a ideia de ajuntamento. Mas é interessante, primeiro a pessoa só ouve o conselho, depois entra no caminho e depois está assentada. E qual é a lição de tudo isso, meus amados irmãos, desta ação progressiva do estado moral? É que ninguém se envolve com o mal impunemente. Ninguém começou cheirando cocaína ou injetando alguma coisa na veia. Começou com Hollywood, rumo ao sucesso. Ninguém começou tomando um pileque de cair pela rua, começou tomando uma cerveja dos 2 pinguinhos, ou aquela que desce redondo. Mas geralmente nós vamos abrindo as brechas e vamos nos deixando dominar por aquilo. Qual é a consequência? O Salmo diz que é instabilidade. O salmista disse: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Jeremias, no texto que nós referimos, ele fala de um quadro de miséria e depois não sobrevive no juízo, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo. Primeiro, ele não tem estabilidade na terra, é o que diz o verso 4 do Salmo. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. E também não tem nada no futuro, eles não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. E congregação do justo, essa expressão, na poesia hebraica, era o lugar presidido por Deus. Então, na terra, o ímpio tem uma vida instável e depois não entra na presença de Deus. O caminho que conduz à frustração, instabilidade, juízo e afastamento de Deus na eternidade. Sabe por quê? Porque não ouve a palavra. Jesus contou uma história dizendo lá em Mateus capítulo 26 que todo aquele que ouve a sua palavra e não pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre areia, e quando vieram a chuva e os ventos bateram com força naquela casa e ela não resistiu.
Para o salmista é a palha que o vento leva, e para Jesus é a casa que cai na hora da provação. Este é o caminho da frustração. O salmista mostrou o caminho que conduz à frustração em 3 estágios e mostra o caminho que conduz à realização em 5. Ele quer mostrar que o caminho da realização é mais amplo, é um caminho justo, é um caminho de bem-estar crescente em 5 aspectos. E o primeiro aspecto o salmista mostra: tem o seu prazer na lei do Senhor. Para nós, lei traz a ideia de correção, de coisa de delegado, de policial. Isso para nós é lei, mas a palavra hebraica para lei é Torá, que significa instrução. O prazer dele está em ser instruído por Deus. Onde é que o outro tem prazer? O prazer do outro é sentar no círculo dos insolentes. Ele senta lá para ouvir o que não presta. Ele tem o seu prazer na lei do Senhor, o ímpio, o justo, quero dizer. Então eu faço uma pergunta nesta noite: o que é que tem regido nossas vidas? Os outros ou Deus? O segundo aspecto, o caminho do justo, ele tem provisão. Depois de dizer que o seu prazer está na lei do Senhor, o salmista agora diz que ele é como árvore plantada junto às correntes de água. E correntes de água, toda árvore plantada à margem de rios, de ribeiros, aquelas matas ciliares, elas estão sempre verdinhas. Mesmo em tempo de seca, elas permanecem verdejantes. Faz-nos lembrar o salmista, quando diz: será como árvore plantada junto às correntes de água. Tudo seco, tudo queimado, mas ele tem provisão. O outro mora no deserto, como diz Jeremias, ou plantado num lugar salgado. Este não, este é plantado junto a ribeiros de água. E aí vem a outra pergunta, meus queridos: onde é que nós estamos plantados? Onde é que você vive? A gente vivendo no deserto, mas a gente que vive junto de correntes de águas. Onde você está vivendo hoje? O terceiro aspecto do caminho do justo é a estabilidade. O salmista disse: dá o seu fruto na estação própria. Não sei quantos de vocês já tiveram a felicidade de entrar num pomar e chupar uma fruta amadurecida no pé. Aquela fruta amadurecida no tempo próprio. É o fruto da estação própria. E a pessoa que é justa tem essa estabilidade. Ela sempre aquilo. Uma pessoa que medita na lei do Senhor tem estabilidade. Não depende de emoções, depende da palavra, do que ela ensina. O quarto aspecto do caminho do justo é a vitalidade. O salmista diz: cujas folhas não caem, não enfraquece nunca, está sempre viçoso. E aí faz nos lembrar Isaías 40, do verso 29 em diante, que diz assim: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E o quinto aspecto do caminho do justo é a prosperidade. Tudo o que fizer prosperará. Às vezes passa por dificuldades, é verdade. Mas tem gente que marca o passo a vida inteira, nunca prospera. Não é prosperar no sentido de ser rica. A pessoa era uma criança espiritual há 5 anos atrás e hoje continua, não amadureceu, nunca cresceu espiritualmente, está marcando passo, não está prosperando. Veja a história de um homem que tudo dava errado para ele, mas é dito que ele prosperava. O Senhor estava com ele. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Estava na casa do seu Senhor, lá no Egito, próspero, trabalhando como escravo. Você até pode se escandalizar, mas a palavra de Deus, o Senhor era com ele e ele prosperou. Diz o verso 3 do capítulo 39 de Gênesis, que vendo Potifar que o Senhor era com José e que ele tudo o que fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. E no verso 21 diz assim: o Senhor, porém, era com José
e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. E aí você me pergunta, pois é, José prosperou tanto que foi parar na cadeia, não é? É verdade, mas o Senhor era com ele. O nosso conceito de prosperidade, queridos, é não ter problema. José ia prosperando espiritualmente, ganhando cada vez mais credibilidade, apesar das agruras, ia crescendo emocionalmente para superar tudo aquilo. Estava prosperando porque Deus estava preparando, prosperando porque Deus o levou a ser o salvador do mundo naquela época. Prosperidade não significa ter dinheiro para jogar fora, mas significa o fato de que, quais sejam as circunstâncias, a mão de Deus está na direção e conduzindo a pessoa. E aí poderemos fazer uma pergunta: como é que se pode ser feliz? Como é que se pode ser feliz? A felicidade é um subproduto da santidade. É a pessoa que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. É interessante que a palavra medita no texto hebraico é de ficar murmurando. Ele murmura a lei do Senhor para decorar. Tem gente que já gastou banco de assistir culto e aquilo nunca fez diferença nenhuma na vida dela. Não mudou nada na sua vida. Mas o justo é aquele que tem o prazer na lei do Senhor, obedecendo e meditando nela. O homem se realiza. No fim, termina o salmo: o Senhor conhece o caminho do justo. Conhecer é o verbo hebraico yadar. É um verbo usado para a relação conjugal, a conjunção carnal entre homem e mulher, a mais profunda comunhão que duas pessoas podem ter. Ou seja, Deus é íntimo. Deus participa intimamente, profundamente da vida dessa pessoa. O caminho dos ímpios conduz à ruína, é um beco sem saída, conduz a nada. Você quer viver como quer? Quer viver obedecendo ao mundo? Vá, viva como quer, mas saiba que o caminho do ímpio é um beco sem saída, não vai a lugar nenhum. Quer ser uma pessoa realizada? Não ouça o conselho dos ímpios e siga a lei do Senhor. Concluindo, queridos, a nossa meditação, a Bíblia mostra dois caminhos: bênção e maldição dos montes Ebal e Gerizim, vida e morte, luz e trevas, o caminho do Cristo, de quem está com Cristo, e o caminho de quem está sem Cristo. Muitas vezes o caminho do Evangelho parece ser um caminho chato. É a sensação que alguns têm quando são convidados para ir à igreja. Seu programa de índio, ir à igreja no domingo à noite, qual nada? Há caminhos que parecem mais bonitos, mais atraentes, mas sabe de uma coisa? O sábio Salomão disse lá em Provérbios capítulo 14, verso 12: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. No entanto, há um caminho bom. Eu sou o caminho, disse Jesus. E o desafio do Salmo 1 para nós é escolhermos o caminho correto e andar por ele. Quem anda pelo caminho correto nunca se arrepende. Tem prazer na lei do Senhor, tem provisão, tem estabilidade, tem vitalidade, tem prosperidade. O caminho correto é Jesus, pois foi ele que o abriu através da cruz. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus coloque essa palavra em seu coração. E nós vamos cantar agora o hino número 306 do nosso cantor cristão. Foi Jesus que abriu o caminho para o céu e não há outro meio de ir. O caminho do justo é o caminho que Deus conhece, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Vamos cantar juntos. O Salmo 1 fala justamente dos dois caminhos que existem na vida, o caminho do ímpio e o caminho do justo. O caminho do ímpio é o caminho de decepções, mas o caminho do justo é o caminho da vitória, é o caminho que leva a Deus, é o caminho da meditação na palavra do Senhor. Esse caminho que leva à vitória
Foi o caminho aberto por Cristo Jesus na cruz do Calvário. E ele disse: eu sou o caminho. Esse caminho é Cristo, através da cruz. Vamos cantar o hino Foi Jesus que abriu o caminho para o céu, em 306 do cantor cristão. Cante junto conosco. Foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lar, se o caminho da cruz errar. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é meu prazer, de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Certamente eu vou no caminho da cruz, com resolução andar. É desejo meu de gozar no céu dessa herança que Cristo deu. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é meu prazer, de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Os caminhos ímpios do mundo deixei, jamais nele vou seguir. Sigo, pois, Jesus com a minha cruz, no caminho que o céu conduz. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é meu prazer, de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Você pode dizer: para o céu pela cruz irei? Se você ainda não tem essa certeza de que vai para o céu através do caminho novo que Jesus inaugurou na cruz do Calvário, você pode ainda hoje se reconciliar com Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor guarde a sua vida, lhe proteja e que lhe dê uma noite de bênção, de repouso na sua presença, e que o faça despertar para um novo dia, meditando na palavra, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe sua vida, meu amigo, meu caro amigo. Faça-nos uma visita na Igreja Batista Ebenezer, entre quadras 19 e 17 das QNL, em Taguatinga Norte. Você será muito bem recebido aqui. Amém? Uma boa noite para você. Se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas do céu e lhe daria o trigo mais fino. Ah, se meu povo que me adora me adorasse acima de tudo, com mel puro da rocha o sustentaria. A palavra